Deixa eu fazer um intervalo para daqui a pouco a gente entrar um pouco na questão esportiva, que eles têm absoluta experiência. O Ricardo vai ajudar no tempo que ele viu nos Estados Unidos. O Guilherme fez um programa sobre isso e temos mais do que estrelas no esporte que são da raça negra. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com a Arena Sport TV para falar um pouquinho da questão também esportiva. Você fez um programa sobre isso, exatamente. Discutindo como os negros, como eles tinham dificuldade para chegar no poder do esporte. Ou seja, o gancho era o atletas brilhantes, exatamente. Atletas brilhantes, mas que não conseguiam chegar ao poder do esporte. E a gente vinha discutindo isso sociologicamente, por que isso não acontecia. Mas acabava discutindo também a questão do negro no esporte, que ainda é muito difícil você conseguir conduzir um debate sobre isso. Quando você esbarra em pesquisadores que relatam que há diferença de raça entre negros e brancos no esporte, o negro tem mais predisposição para isso ou para aquilo, você estabelece uma questão racial, e a partir daí isso é a base para qualquer teoria. Mas você no programa foi pesquisar assim, cientificamente o desempenho? Vamos buscar. Na verdade, existem pesquisas dos dois lados de tudo. É muito difícil você acreditar em alguma coisa. Então, eu não chego a conclusão nenhuma no programa, olhando assim, mas existem os que acreditam que os negros dominam algumas modalidades pela condição sociológica deles ali, pela adaptação ao meio, e outros acreditam que é uma coisa do corpo, da formação do corpo e da evolução dos anos e tal. Essa teoria da evolução dos anos que é muito complicada, muito pouca gente tem coragem de abordá-la. Porque ao você dizer que negros e brancos são diferentes, você estabelece uma separação que depois deriva todo um processo. Então, mas já te incomoda, você fala assim, são diferentes, fisicamente não podem ser diferentes? Porque, sabe a boa e velha conversa? A Marta, a melhor jogadora do mundo, é melhor do que um monte de meia que joga por aí. Mas ela não pode jogar no time dos caras. Não tem jeito, né? A Martina Navratilova foi uma jogadora de tênis excepcional. Ela não vai jogar com o Pete Sampras. Porque os velocistas todos são negros. Então, é porque a fibra do negro muscular é mais elástica. Então, mas você vai pela questão física ou pela questão sociológica? Bom, vou usar as duas então. Né, olha só, existe diferenças fisiológicas sim, quer dizer, a quantidade de fibras rápidas, fibras lentas, né, de um grupo para outro grupo. Né? No entanto, o que eu abordo é justamente o seguinte: você não pode pegar diferenças ditas fisiológicas, diferenças relacionadas a biotipo, né? E estruturar essas diferenças como sendo base para diferenças sociais. Ou seja, o que eu quero dizer? Peraí, mas, né? Mas esportivamente você pode. Eu posso dizer que na prática do esporte, não, professor? Mas qual foi o último campeão olímpico dos 100 metros branco? Não dá para você pegar apenas a modalidade. Você ouviu a resposta? Sim, mas veja, você não pode pegar a modalidade e justificar pelo resultado da modalidade a condição do atleta. Então, com certeza. Então assim. Como assim a condição do atleta? Você explicar você não pode concluir, estou te perguntando, que um atleta negro é melhor que um atleta branco nos 100 metros rasos? Por definição, você não pode. Agora, eu acho que a maioria dos melhores... porque, na realidade, tudo isso que a gente está falando são de distribuições. Você tem gente... Não. Se você pega o resultado das últimas edições olímpicas dos 100 metros rasos e dizer assim, olha, sempre foram negros que prevaleceram, então a gente está naturalizando algo que não é natural. Isso é evolucionismo esportivo. Nós não temos a possibilidade disso. Porque se você pegar... hoje existe uma polêmica no Quênia, onde você tem o celeiro dos principais atletas do atletismo. Não é? Fundistas. Por quê? Então, assim, as crianças para chegarem à escola, elas correm 8 quilômetros por dia para ir das suas casas até lá. E isso, veja, busca-se justificar a naturalização do queniano como um corredor de fundo por causa disso. É um engano. Então, agora o que acontece? O governo botou transporte escolar para levar as crianças da escola para suas casas e vice-versa. E os técnicos estão muito preocupados porque o número de talentos começa a cair. Então, você tem algumas condições do meio que modelam essas pessoas que as levam a ser o que elas são. Então, como disse o Guilherme, você não tem estudos conclusivos que vão dizer o negro foi feito para isso e o branco foi feito para aquilo. Não, isso não existe. Aí eu vou um pouco mais longe. Aí não é que não há estudos conclusivos. Isso não existe, isso está errado. Mas por anos tentou-se comprovar isso. Não, mas professora, mas aí a gente está partindo de uma discussão, de um equívoco, você transformar numa discussão. É um equívoco porque tem gente que tenta provar isso até hoje. Então, tenta. Quando tenta, não provou.
Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é evidente, me parece, que a questão sociológica, ela está diretamente ligada a uma questão esportiva. Sem dúvida. Por que você tem mais gente pobre praticando... Esquece raça. Por que você tem mais gente pobre praticando atletismo? Porque é mais fácil. Do corpo dele. Não. Porque ele só precisa do corpo. Isso, porque é mais fácil. Por que o chão está aí? Porque o chão está aí. Por que você tem mais gente abastada praticando tênis? Porque uma raquete de tênis custa um monte. E uma quadra mais ainda. Uma quadra mais ainda. Golfe, então, aí é uma questão sociológica. Náutico, né? É uma questão sociológica. Porque se você partir do raciocínio, sem nenhuma hipocrisia, de que há segregação, de que não há uma democracia racial, você vai ter dificuldades para racial, social, econômica. Você tem dificuldade para frequentar o grande clube que te leva a jogar polo. Né? Eu vejo que em qualquer... Mas esportivamente é ruim admitir que você tem uma formação fisiológica que te favorece a praticar algum esporte? Todos nós, independente de raça ou de condição social, temos condições específicas para algumas coisas específicas. Okay. Então, por exemplo, Joaquim Cruz. Joaquim Cruz começa a carreira dele jogando basquete. Que é o tema do seu meu último livro. E assim, foram necessários poucos meses para que o professor de educação física olhasse para ele e falasse para ele assim, cara, vai correr. Porque no basquete você vai ter outras dezenas como você. Okay. Agora, na prova que eu vejo você correr